Agentes federais mataram um homem durante os protestos contra a política de imigração do presidente Donald Trump. A nossa correspondente Patrícia Vasconcelos já está ao vivo com a gente com mais informações. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda à edição de sábado aqui no SBT News. Traz para a gente todas as atualizações. Esse homem era um cidadão norte-americano, né? Boa tarde. Sim, Marina, boa tarde para você. O chefe da polícia local lá da cidade de Minneapolis falou com os jornalistas e ele afirma que o homem é um cidadão americano e as primeiras informações é que ele teria 37 anos de idade. A identidade dele ainda não foi divulgada. As primeiras imagens, Marina, que surgiram na internet foram feitas por pessoas que estavam na manifestação nesta manhã de sábado. Tudo aconteceu por volta das 9 horas da manhã daqui, 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. A primeira imagem que apareceu mostra vários agentes, pelo menos 6, em cima deste homem, que ele é levado ao chão. E depois é possível escutar sons de tiros. Há pouco, um outro ângulo começou a circular na internet, Marina, de uma pessoa que estava no passeio e é possível ver que este homem gravava a ação dos agentes do ICE, que é a polícia de imigração dos Estados Unidos, e é possível ver que ele estava, com o celular em uma mão e a outra mão vazia quando os agentes se aproximam e aí realmente acontece, o que aparenta ser, um grande ato mais confuso. O presidente Donald Trump, Marina, ele se pronunciou há pouco pela Truth Social, ele está aqui na capital americana, está em Washington, e o presidente Donald Trump afirma que o homem é um terrorista doméstico, assim como outras autoridades da Casa Branca, e o Departamento de Segurança Interna se posicionou pela internet, Marina, afirmando que uma arma foi apreendida, então afirmando que o homem estava armado e que ele tentou atirar contra os agentes de imigração, que acabaram atirando em legítima defesa. Então, já há uma guerra de narrativas, Marina. O prefeito de Minneapolis e o governador estão sendo muito enfáticos. O governador, o Tim Walz, que foi candidato a vice na eleição passada, na chapa de Kamala Harris, diz que chamou o Donald Trump por telefone hoje. Ele diz que o que está acontecendo em Minneapolis, Marina, é doentio e pediu a saída dos agentes de imigração da cidade. Pouco tempo depois, o Donald Trump se pronunciou pela internet dizendo que os agentes continuarão na cidade, que eles precisam continuar o trabalho e disse que dezenas de milhares de pessoas já foram presas, segundo o presidente Trump, imigrantes ilegais e que precisam ser deportados, Marina. Patrícia, agora é importante a gente lembrar que esse é o terceiro caso, só nesse mês de janeiro, de tiros envolvendo a polícia, o ICE, que são os agentes de imigração de Donald Trump. É a segunda morte só no mês de janeiro, por conta desses protestos que vêm acontecendo e acabaram sendo inflados com esses casos de repercussão. Exato. As pessoas que nos assistem agora, Marina, devem lembrar do caso da americana que foi baleada na cabeça, também agora no mês de janeiro. Ela estava dentro do carro. Os policiais, eles não são policiais, eles são agentes de imigração. Muitos deles, Marina, estão sendo contratados agora porque há novas vagas abertas. O Departamento de Segurança Interna aqui dos Estados Unidos tem aberto vagas de trabalho para esses agentes de imigração. O próprio prefeito de Minneapolis critica essa contratação a toque de caixa, afirmando que não há tempo de treinamento suficiente dessas pessoas, desses civis que saem para a rua armados. Esse caso que eu comentava com você é de uma americana, a Renee Gould, que foi baleada na cabeça e faleceu no local. Ela também protestava contra a presença dos agentes de imigração na cidade de Minneapolis. Ela estava dentro do carro, morreu no
no local e as autoridades americanas afirmam que ela jogou o carro em cima dos agentes, né? No caso do agente que atirou. E Minneapolis, Marina, também é a cidade onde aquele menininho de 5 anos de idade foi detido com o pai, está num centro de detenção no Texas, e tanto as autoridades do Departamento de Segurança Interna quanto da Casa Branca afirmam que o menino não foi detido, mas ele foi levado porque o pai fugiu, e há também aí uma disputa de narrativas. Pessoas que estavam no local, né, afirmam que o menino foi levado até a casa dele como isca, porque os agentes tentaram também prender outros agentes, outros adultos que estavam em casa. Marina, então, são 2 mortes de americanos até agora e o caso dessa criança que a gente relatou ontem também aqui no SBT News. Patrícia Vasconcelos, obrigada pelas suas informações, atualizações importantes, portanto, desse caso. A gente vai seguir, claro, acompanhando muito de perto e conta com você. Um bom trabalho neste sábado. E para comentar essa convulsão social que está acontecendo em Minneapolis e a política migratória do governo de Donald Trump, conversamos com Tiago Rodrigues, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, que já aparece aqui comigo. Professor Tiago, seja muito bem-vindo ao SBT News. Obrigada por conversar com a gente para tentar nos ajudar a entender melhor todo esse cenário que está acontecendo. Hoje vimos, portanto, mais uma morte de um cidadão americano que acaba sendo vítima, né, de policiais, de agentes, melhor dizendo, que trabalham por essa política migratória que está sendo tão criticada pelos próprios cidadãos norte-americanos. Boa tarde. Boa tarde, né? Um prazer estar com vocês novamente. A situação nos Estados Unidos é gravíssima e a convulsão social, digamos assim, já começou. A gente vê que há uma reação por parte da sociedade civil. Essa reação acontece de algumas maneiras. Uma delas é pela manifestação em massa pacífica, ou seja, um caso bem claro de resistência civil, né, no qual a população vai às ruas para reclamar, né, desse poder que está sendo exercido pelo Estado americano, pelo governo federal dos Estados Unidos, que viola os direitos básicos garantidos a todos os cidadãos e cidadãs dos Estados Unidos, né? Então, a gente vê um lado dessa revolta, que é uma revolta contra o avanço do Estado sobre, né, os direitos dos indivíduos. E o outro tipo de reação que tem começado a acontecer, e na última semana foi muito evidente, é da sociedade civil organizada e armada. Tá? Então, uma notícia que foi bastante difundida e comentada foi o retorno, né, o suposto retorno do Partido dos Panteras Negras, né, que é um grupo muito importante dos anos 60 e início dos anos 70, que não era apenas um grupo armado, né, era um grupo de ação social, etc., do movimento negro estadunidense, do movimento mais radical, mais politizado, que foi duramente reprimido naquela época, se dissolveu, né, e volta agora com jovens, né, que se reivindicam panteras negras para defender a própria, digamos assim, os próprios estadunidenses negros, mas mais do que isso, né, colocando-se nesse sentido de resistir ao Estado federal. Né? Então a gente vê essas duas formas de manifestação, né, a resistência civil pacífica e também a resistência civil armada. Né? E é muito interessante notar isso porque esse quadro de pressão e de crise nos Estados Unidos acontece numa sociedade que é fortemente armada. Né? A sociedade estadunidense é uma sociedade que permite, né, o porte legal de armas, de muitas armas por cada cidadão. Tá? Então, essas pessoas que estão armadas nas ruas, né, os cidadãos civis armados, são armados legalmente. Né? Então, para aqui no Brasil, por exemplo, que muitos defendem o porte de armas cada vez mais liberado e mais ampliado, e falam dos Estados Unidos como um exemplo, né? O que está acontecendo agora é uma boa demonstração do que pode acontecer numa sociedade em crise, polarizada, né? Em grave convulsão, quando todo mundo está armado. Professor, e uma das críticas que vem sendo levantadas, né, inclusive nesses protestos que tomaram Minneapolis nas últimas semanas, é justamente a falta de preparo dos agentes de imigração
de Donald Trump. Os relatos são de que eles são, na sua maioria, jovens que não passaram por um treinamento e que acabam sendo violentos nas abordagens, não agindo ali com um certo protocolo de segurança. E vocês esclareceram bem que esses agentes não são policiais, né? A manifestação da chefe de polícia de Minneapolis ontem foi muito enfática. Uma policial de carreira, portanto, que ocupa um papel importante na comunidade dela, né, esclarecendo que os agentes do ICE não são agentes da segurança pública nos Estados Unidos. E é claro, porque eles querem demonstrar que os agentes de segurança pública nos Estados Unidos seguem protocolos e seguem a lei. O que os agentes do ICE estão fazendo é quebrando sistematicamente os direitos que estão consagrados na legislação, na Constituição, nas leis americanas. Né? Então, essa tentativa clara dessa policial em diferenciar a sua categoria dos agentes do ICE é justamente para mostrar que eles são um tipo muito específico de agente. O ICE é uma agência que está vinculada ao que seria o Ministério da Segurança Interna dos Estados Unidos, ao Homeland Security. Ele tem agido com muita liberdade, sendo incentivado pelo governo Trump para agir com truculência. O aumento da contratação, obviamente, é para dar conta desse projeto de ter muitas ações simultâneas de captura, né, violenta de imigrantes ou de pessoas que estão em situação irregular ou supostamente irregular no seu status migratório, né? E claro que a falta de preparo e a violência estão ligadas, mas o programa de contratação e de não treinamento faz parte de uma política do Estado. Então, quer dizer, a responsabilidade é do governo federal. Né? Então, se a justificativa é, bom, eles não têm preparo e aí, portanto, estão sendo violentos, isso é uma justificativa que não desculpa, né, os atos desses agentes. Então, se o Estado americano, o governo federal, tolera que eles sejam violentos porque são supostamente mal treinados e jovens e ideologizados, né, radicalizados, bom, isso não é desculpa, né? Isso apenas aumenta a responsabilidade do governo federal, que tem responsabilidade para com os indivíduos, né, no solo americano. Então, essa presença de muitos jovens que estão sendo contratados a toque de caixa, rapidamente, né? Sendo contratados a partir desses anúncios que estão sendo divulgados, muitos deles nessas redes e mídias sociais, que são dos partidários de Donald Trump. Então, indicam que a busca por essas pessoas é uma busca bastante seletiva, ou seja, estão indo sobre esse público, que são pessoas que, antes de serem contratadas, talvez até como um critério de contratação, são pessoas que acreditam nesse propósito do Donald Trump de capturar imigrantes ou pessoas de origem estrangeira, não importa sobre que considerações ou sobre quais circunstâncias, e para, digamos, expulsá-las dos Estados Unidos. Agora chama atenção porque as duas mortes que foram registradas são de cidadãos americanos, né? A mulher que morreu no começo de janeiro, a Reese Good, né? E agora também esse segundo homem que morreu neste sábado também foi identificado como um cidadão americano, de acordo com os relatos dos próprios agentes. Se não me engano, apenas a terceira pessoa, aquele outro senhor, né, homem que também foi baleado, mas que felizmente não morreu, seria um venezuelano. Então a gente vê que as ações do ICE acabam atingindo os próprios americanos. E são pessoas, esse de hoje estava numa manifestação, não está claro ainda quais foram as circunstâncias desse assassinato, enfim, por que a gente está vendo essas cenas, mas a gente não sabe como é que começou essa altercação, né? Mas o caso da estadunidense que foi assassinada, a Renee Good, ela foi assassinada e ela era uma militante pelos direitos civis, né? Então, são cidadãos dos Estados Unidos, né, que estão resistindo, né, se encaixam naquele quadro dos primeiros exemplos que eu dei, né? São pessoas que estão reagindo à perda de direitos, que não são só das pessoas que estão sendo capturadas, mas há uma percepção de que essa ação do governo Trump, ela é uma ação contrária contra a própria democracia dos Estados Unidos, para imigrantes, para estrangeiros, mas também principalmente para os próprios americanos, né? Então, o fato
interessante e importante mesmo de você pontuar que são 2 estadunidenses que são mortos, né? Diz assim, o tamanho da presença, da participação de estadunidenses, ou seja, cidadãos americanos, nessas manifestações contrárias à ação do ICE. E a gente tem visto também vídeos que circulam, que estão viralizando, de policiais, né? Para voltar um pouco àquela questão anterior sua, policiais se confrontando com agentes do ICE. Né, e alguns, muito enfaticamente, alguns vídeos que circularam ontem, anteontem, em Nova York, né, de policiais nova-iorquinos confrontando até fisicamente agentes do ICE, dizendo aqui nesse lugar, aqui nesse estado, em Nova York, vocês não vão fazer o que vocês estão fazendo em outros lugares, porque aqui existe a lei e tal. Existem alguns lugares em que policiais locais estão então, entrando em confronto com agentes do ICE. Né? E isso é muito crítico nos Estados Unidos, porque coloca a questão da resistência civil, a resistência das instituições estaduais diante do governo federal. E a gente não pode esquecer que os Estados Unidos são um país que tem um histórico muito grande de confrontos internos entre os poderes do governo central e dos poderes estaduais. Os Estados Unidos teve uma grande guerra, que foi uma guerra extremamente violenta, a mais violenta que aconteceu no continente americano, né, nas 3 Américas, na história, que foi a Guerra Civil dos Estados Unidos no século XIX. Né, uma guerra que matou milhões de pessoas. Então, os Estados Unidos são um país que tem essa experiência histórica da guerra civil. Há até alguns especialistas americanos mesmo dizendo que os Estados Unidos já estão numa fase inicial de uma guerra civil, que é o confronto ideológico radicalizado com pessoas armadas. Né? Então, assim, e parece que Trump está acelerando mais esse processo, ele não está tirando o pé do acelerador, ele está jogando mais combustível nessa fogueira. A cada evento, como vocês mesmos noticiaram agora, a cada evento, a justificativa é a pessoa que morreu era um terrorista interno, a pessoa que morreu atacou um agente do ICE, a pessoa, quer dizer, o culpado é o assassinado. Né? Então, isso significa que não há nenhuma sinalização de recuo por parte do governo central dos Estados Unidos. Isso é muito preocupante diante do que está acontecendo. Professor, agora, claro que isso também reflete na percepção que os americanos têm sobre Donald Trump. Esse é um ano eleitoral, é um ano importante para o governo, né? Apesar de não ser um ano de eleições para a presidência, é um ano de eleição ali para o legislativo. E o Donald Trump, claro, quer que seus aliados sejam eleitos. E nessa semana a gente viu uma pesquisa do New York Times trazendo um aumento na desaprovação do governo de Donald Trump. Isso é um reflexo de toda essa política interna? É um reflexo e pode indicar elementos que estão nessa atual situação. Por exemplo, há também já, né, na comunidade de especialistas quem especule que essa falta de sensibilidade do governo Trump diante da radicalização dos seus agentes, ou seja, isso de continuar acelerando a cada nova situação de violência dos agentes do ICE, tem tudo a ver com as eleições de meio de período, como eles chamam nos Estados Unidos, as midterm, que acontecem em novembro, e que tem, como você disse, né, cada vez mais uma expectativa de vitória, né, porque não é o Congresso inteiro que é renovado, é uma parte do Congresso, né, do Senado e da Câmara, dos deputados e senadores, e há uma expectativa de que hoje o atual controle das 2 câmaras é dos republicanos, de que esse controle das 2 câmaras passe aos democratas. O próprio Trump vazou uma informação, né, uma frase atribuída a ele na última semana, dizendo que ele temia o impeachment caso essas eleições aconteçam e ele perca, né, os republicanos percam a maioria no Congresso. Então, essa radicalização poderia ser, essa é uma das hipóteses, poderia ser inclusive uma provocação, justamente, para que essa reação mais violenta da cidadania americana leve Trump a ter uma desculpa para, por exemplo, evocar normas que os Estados Unidos têm, como uma lei de 1976, que se chama Lei ou Ato Nacional de Emergências, né, o National Emergencies Act, que é uma lei que o presidente dos Estados Unidos pode evocar para ter poderes extras por um período de 120 dias, depois prorrogáveis, que é uma espécie de estado de exceção. Nesse estado de exceção, o presidente ganha superpoderes e a legislação para vários elementos de garantia dos direitos civis é suspensa. Né? Então, se o Trump tem, digamos, muitos indícios já, desde o seu retorno no ano passado,
de que tem pouco respeito pelas regras democráticas, que tem um grande apreço pelos modos mais autoritários de governar, essa é uma especulação que, infelizmente, não é tão fantasiosa. Quer dizer, é algo que poderia, de fato, estar no cálculo político do grupo mais próximo de Donald Trump, né? Ou seja, se as eleições podem nos prejudicar, haveria como adiar ou suspender, ou pelo menos pressionar a sociedade americana antes dessas eleições, né? E radicalizar a situação interna poderia ser um pretexto para uma lei de exceção de algum tipo interno dos Estados Unidos. Veja que a nomenclatura usada para dizer quem era o homem morto hoje era um terrorista interno, né? Essa nomenclatura, esse tipo de critério, esse tipo de conceito, é muito importante que quem está nos assistindo preste atenção, porque são essas pequenas palavras que vão sendo colocadas, que são depois costuradas para justificar, por exemplo, medidas de dureza, né? Medidas de exceção mais fortes. Porque dizer que há terrorismo interno, por exemplo, pode ser o gancho necessário, ou seja, a pista, a dica, o momento necessário para que o governo Trump, por exemplo, decrete algo parecido com um estado de exceção, dizendo que existe um ataque contra a sociedade americana interno, por exemplo, né? E a gente precisa aprender com o passado recente dos Estados Unidos. O próprio governo Trump tem colocado essas questões cada vez mais, de uma forma enfática. Então, as eleições que se aproximam agora, de novembro, são, de fato, um grande termômetro para essas ações internas e também para as ações externas do Trump, como, por exemplo, a captura, o sequestro de Nicolás Maduro, recentemente, né, toda a discussão e toda a polêmica relacionada à Groenlândia, né, quer dizer, todos esses incêndios que o governo Trump vai acendendo não são aleatórios, eles fazem parte de um cálculo político. E esse cálculo político sempre é para criar o caos, né? O governo Trump, a estratégia política do governo Trump é criar caos e desordem para que ele se apresente como aquele que vai trazer ordem. Essa é a tática clara dos governos autoritários, né? Se não há uma desordem, uma crise ou uma possibilidade de guerra, esse governo ele vai criando possibilidades, né? Ou pelo menos hipóteses de grande crise e de grande desordem interna, para dizer, olha, o nosso país está à beira do caos e eu sou a salvação. Mas ele é a própria criação do caos, né? Então, essa tática não foi inventada por ele, né? Há muitas experiências históricas de que o próprio governante cria as situações de caos para se mostrar como salvador, né? Mussolini fez isso, Hitler fez isso, enfim, vários são os nomes de líderes, né, no passado recente que fizeram coisas parecidas. Então, quando a gente fala a respeito disso, a gente não está querendo criar aqui simplesmente fantasias que podem ser interessantes do ponto de vista especulativo. Elas são baseadas em experiências políticas próximas e na própria prática política do governo Trump, que ele mesmo está nos demonstrando, né, qual é a relação que ele tem com as regras democráticas. Professor Tiago Rodrigues, muito obrigada pela sua participação aqui no SBT News neste sábado, nos ajudando, portanto, a entender todo esse cenário nos Estados Unidos. A gente conta sempre contigo por aqui. Um bom fim de semana.